E aí pessoal, aqui é o Double Lamed, tô aqui com o Gimel. Salve! E a gente vai gravar aqui uma Golden Pill de emergência, é basicamente isso, né? Tão de emergência que a gente não conseguiu trazer os outros membros da Ultima Thule, tá? A gente tá aqui às 5 da manhã, né? Passando um tema na frente, a gente tem outros assuntos para trazer em Golden Pill, mas a gente pegou um assunto aqui muito atual, né? A gente vai comentar sobre um anime muito interessante e que serve realmente como uma Golden Pill, como uma iluminação, uma desinibição da sua memória e dos seus sentidos, da sua percepção a respeito de algo que está acontecendo agora. Principalmente aí as recentes perseguições aí e processos legais e tal, que vem acontecendo com sujeitos como o Léo Lins, né? Que a gente tem a notícia aí de que ontem ele teve seu canal derrubado, Virou réu na justiça. virou réu na justiça. Tá correndo risco de ser preso de 4 a 10 anos de cadeia. Pois é. E assim, ele atropelou velha, ele matou alguma coisa, chutou cachorro, não. E também ele sofreu uma multa de 300 mil reais. Teve a multa, teve contas bloqueadas, se eu não me engano. Semelhante, casos completamente, entre aspas, né, completamente diferentes do Monark, mas o Monark também tá sofrendo aí esse tipo de... Bom, é claramente perseguição política, as pessoas vão querer dizer, querer elencar motivos, mas é indiscutível que é uma perseguição política, porque você tem um viés, certo? Bom, cara, antes da gente realmente entrar aqui no tema, vamos primeiro falar que não deixa de colocar um like aí, de pensar no que comentar, no que perguntar, né? Principalmente compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. O YouTube não ajuda, né? Você deve ouvir isso de outros canais. Ele realmente não ajuda, é um fato, tá? Então tem vídeos assim. A gente lançou agora uma entrevista com uns caras gigantes dos quadrinhos. Era pra ter explodido isso, entendeu? Todo mundo precisa ver isso. Aí você olha pro resultado e você fala, pô, YouTube, você não ajudou, hein, cara? Você percebe que o algoritmo não está contribuindo, porque o conteúdo é conteúdo que seria acessado, é um conteúdo que as pessoas têm interesse, mas enfim, é isso aí. E se inscreve, ativa o sininho e o óbvio, né? Ajuda a gente aí. Se você não viu outros vídeos, se dê o trabalho de conferir outros vídeos no canal, porque isso acontece bastante, as pessoas chegam, sabe, pega um vídeo, pega outro, não entende a premissa, é assim mesmo, a gente está fazendo algo tão novo, tão diferente, que você não pega no primeiro vídeo, a não ser que você já estivesse acompanhando. Cara, agora eu vou precisar de você para dizer o nome do anime, porque eu não consigo pronunciar esse nome, só a primeira palavra. Tá, o anime é Shimoneta. E o nome do anime completo é Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai. Que significa um mundo tedioso onde piadas sujas onde o conceito de piadas sujas não existe. Que é basicamente muito inspirado em Philip K. Dick, que a gente está sempre citando aqui no canal, o deus da ficção científica. E é uma distopia futurista onde, digamos assim, a sociedade ficou muito moralista, extremamente moralista. Então as pessoas, todo mundo tem colares assim, que ficam monitorando hormônios e tudo mais. É um nível de controle absurdo. Só que o anime é uma comédia escrachada, tá ligado? Sobre piadas sujas. Então a gente acompanha a história da SOX, que é uma organização terrorista, que eles têm um equipamento que consegue desativar temporariamente os monitores, os colares, e aí eles saem gritando putaria por aí, jogando imagens de eti, de mulher pelada e esse tipo de coisa, tá ligado? E eu uso esse prefixo pra um monte de coisa, mas eu vejo como um meta-eti, né? Porque eu encontrei uma vez esse anime numa sessão, tava olhando vários animes de vários gêneros, assim, num site de anime pirata. Aí, pô, o que tem no eti? Aí tava lá o Shimoneta. E falei, foi o que mais fiquei interessado, porque é aquela cara de comédia, assim, a menina com a calcinha na cara, de máscara, né?
que eu fui ver, eu falei, caraca, é um eti sobre o conceito do Etir ter sido banido, sobre o conceito da sacanagem ter sido banido. É interessante demais, assim. Eu acho muito foda como é um mundo que tem suas particularidades dele, mas que a estrutura daquela censura, a estrutura daquela de como essa coisa é banida, essas coisas em si são banidas, é uma distopia, né? E você tem algo se materializando disso no nosso mundo, né? Então é muito interessante, porque é um anime que ele mira na comédia e ele acerta nas previsões, assim, é um negócio assustador até. Então, você falou do Meta Eti, que é um anime que, usando muitas piadas sujas, ele fala sobre um mundo onde piadas sujas são banidas, né? E essa é a graça do negócio. Inclusive o anime ele se autocensura o tempo inteiro. E fazendo um paralelo com essa treta do Léo Lins, o humor do Léo Lins é quase que um meta-humor, porque ele faz um monte de piada com humor negro do caralho. Inclusive, ele manda até um... Sabia que vocês iam gostar dessa piada, que é de morte, tá ligado? E ao mesmo tempo, uma das coisas mais engraçadas do show do Léo Lins é ver a reação da sociedade, dos governos, tá ligado? Tipo, em toda cidade que ele vai, ele sempre tem complicações para fazer o show. Às vezes foram lá e trancaram o teatro e tem que chamar o oficial de justiça para abrir o lugar. Ou, por exemplo, tem uma multa para um mau uso do teatro. Aí no dia que ele vai fazer o show lá, resolvem multiplicar o valor dessa multa em 100 vezes, tá ligado? Então, tipo assim, é meta-humor mesmo, que é uma coisa extremamente engraçada. E inclusive, tem um vídeo dele, que eu não sei se vocês ainda conseguem encontrar na internet, que é ele simplesmente lendo o processo que ele recebeu, né? E é uma coisa engraçada pra caralho, mano, porque o processo ele narra, ele transcreve coisas do show. Exato. E fica hilário, tá ligado? E ele meio que explora ele não tinha nenhuma proibição a respeito de ler o processo, porque era um processo público. Então, ele faz um negócio genial, porque ele pega... vocês querem me proibir de contar essas piadas, mas vocês não podem proibir de ler o processo. Aí ele só lê, ele não faz em tom de piada, ele só lê assim, ó, tá aqui, ele olha pra cara com aquela cara de louco dele, tá aqui. Então, assim, ele fica assim, brincando com as leis, né? Brinca com a própria ideia de... Cara, isso me lembra um negócio, assim... Porque é importante entender, né, que o que ele está fazendo... Pô, vamos trazer pro anime, por exemplo. A maior parte das coisas que aparecem no anime, as piadas que eles usam, as fotinhas que eles compartilham, a maior parte, não tudo, mas a maior parte é totalmente banalizado, tanto no Japão quanto aqui. Coisa que você vai ficar, tá ligado? Não é nada demais. Até pessoas conservadoras, que conservador conserva cada vez menos, né? Vale lembrar. Entendeu? Teve uma piada recentemente dos travestis conservadores, a reunião 2030. A bandeira do LGBT tem que ser arco-íris, essa é a tradição. Vai colocar outras coisas. Exato. Já até tem isso aí, tem os gays brigando com os LGBT, tá um negócio incrível, assim, maravilhoso. A gente tá numa época incrível. Inclusive o Léo Lins levanta isso, é que você pega no anime, você pega essas paradas que não são tão assusto pra nossa sociedade, mas no anime Por quê? Porque lá tem uma sociedade que se baniu o conceito, se baniu ele não pode ser banido, né? Certo? Obviamente. A gente tá falando, no caso do anime, de coisas puramente eróticas, sexuais e tal. Então a gente entende que tem toda uma questão da libido, da reprodução, então não dá para simplesmente banir. Mas você tem essa coisa desses elementos, desses termos, nessas piadas e tal, do humor negro, certo? Aparecendo e aparecendo muito mais intensamente. Qualquer pouca coisa que é dita causa uma comoção, né? No caso ali das coisas eróticas, aquela cena ridícula de exagerada dos caras pôr a mão no meio das pernas, ai meu Deus do céu, e tipo, aí é tipo uma menina fazendo um som, tá ligado? Não, o primeiro ato terrorista deles, eles transmitem num telão
duas moscas, mano. As Se moscas, reproduzindo, mano. as moscas se reproduzindo. Enquanto eles dublam o ato. Muito bom. Cara, é engraçado pra caramba. E o que o Léo Lins faz? Ele mesmo fala isso. Ele chegou a falar assim: a gente tá as pessoas falam que a gente tá numa época muito ruim de fazer humor. Eu acho que é o contrário. A gente tá na melhor época de fazer humor. Ele tá falando disso. Ele tá falando do Shimoneta. Do Shimoneta. Ele tá falando disso. Aqueles elementos que ele puxa, aqueles botãozinhos que ele aperta, os gatilhos, né? O povo fala muito de gatilho agora. São esses pontos que doem porque estão querendo ser ignorados. Né? E assim como no anime você tem elementos que não podem ser ignorados, que são ali os elementos sexuais da vida do ser humano, você tem o Léo Lins apertando botões que as pessoas querem ignorar, principalmente o quê? Políticos. Porra, eu acho incrível terem pessoas para concordar com esse tipo de censura. Porque a gente está falando da classe dominante querendo censurar. A gente está falando tanto que o cara comum, se fala muito o que tem até partido dos trabalhadores, né? Tem partido para eles, tem ideologias centenárias aí para eles. E no fim das contas o trabalhador, a pessoa comum, gosta desse tipo de piada, gosta de piada sem regra mesmo, sem lei. Né? Aí é engraçado, aí você vai ver no mainstream, só é permitido a piada com Jesus e tal. E beleza, faça. Mas é uma hipocrisia do caralho, né? Porque você tem essa proibição mesmo, com certos tipos de humores, porque uma classe dominante não quer que ele aconteça. É uma coisa engraçada, né? Porque os esquerdistas vão falar, não tem que proibir putaria, não sei o que, não sei o que. Exato. E ao mesmo tempo vai falar, não, que piada é essa, mano? Tá ligado? Então é uma dissonância, porque a piada suja não pode, mas a sujeira os caras gostam. Tipo, what the fuck? É uma dissonância cognitiva mesmo. Eu não lembro quem que falou esse termo, não lembro se foi o Olavo de Carvalho, né? Meu pai ia citar o Olavo de Carvalho, todo mundo fica eriçado. Mas eu acho que foi ele que falou. Se ele não inventou, ele repetiu pra caramba esse termo. Eu acho que foi ele, sim. Porque é um caso realmente. É uma definição muito boa, porque é isso que acontece. Eu costumo falar dissociação, a dissociação de pensamentos, né? Você tem uma coisa, você tem outra, elas são completamente relacionadas e as pessoas tratam como se fossem completamente separadas. É uma dissociação patológica. E é isso que a gente está observando mesmo. E, porra, é muito foda, inclusive, uma coisa que a gente estava assistindo esse anime e eu estava comentando. Que tem uma menina que, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei, não, estão só forçando o negócio aí. E depois eu peguei o negócio e falei, nossa, transcendi agora. Eu entendi o que eles estão fazendo. Porque tem uma menina que ela é criada pela mulher que idealizou e é casada com o cara que idealizou todo o processo. Todo o sistema de repressão. O sistema de repressão. E ela é a filha desse casal, né? Ela é a filha e ela é a diretora ela é Conselho estudantil. a chefe do conselho estudantil e tal. Ela é uma estudante, mas ela foi criada numa rotina militar aí, e assim, extrema, né? Tipo, então ela é como se ela nunca sequer entrou em contato com a coisa da perversão. É uma coisa que se tornou totalmente abstrata para ela. Ela só sabe que precisa ser banido. Mas como ela não tem contato com aquilo... Ela não sabe nem o que é que ela tá lutando contra. Ela não sabe o que ela luta contra. Tanto que o protagonista, ele vem de outra escola, que é uma escola conhecida por ser menos moral, assim. Na verdade, é a escola... Com menor pontuação de moralidade. E aí ele é convocado pro conselho estudantil justamente porque ele pode ter uma vaga noção do que é a sujeira, tá ligado? Fala, talvez subconsciente, mas você vai saber alguma coisa. Não, então, aí, porra... Aí por ela não entender, lá na primeira metade ainda do anime, ela entra em contato com alguma coisa sexual, porque o personagem, acontece aqueles acidentes de anime, um tropeça no outro. No caso aí, inclusive, justamente porque ela era uma figura tão idealizada que ela tem um monte de stalkers, e aí para defender ela desses stalkers, eles entram em combate físico, e aí o protagonista cai em cima dela e encosta o lábio no dela, e aí, nossa, entendeu? Aí ela fica, quer dizer... Obviamente, uma coisa bem exagerada,
Mas é um negócio, é uma reflexão muito foda, porque você fica, ela se torna, digamos que uma maníaca sexual, só que ela não entende como sexual, ela chama de amor, que é justamente o conceito do sexo não ser definido, não permite que ele seja separado. Então ela começa a sentir umas emoções intensas e ela não sabe que isso é tudo aquilo que ela está perseguindo, né? Inclusive tem a cientista lá na escola que o estudo dela é pra descobrir como que os bebês nascem, tá ligado? Porque ninguém conta pra ela. Ninguém conta, porque todo mundo fala, não, quando um homem e uma mulher se amam muito, o negócio é descrito de forma vaga, muito interessante, né? E essa coisa do Léo Lins falar, é a época mais fácil de fazer humor. Uhum. Se relaciona totalmente com esses atos terroristas dele, que são coisas muito bobinhas, tipo, coloca duas moças lá. E tipo assim, isso causa maior efeito. É tipo o Léo Lins, ele fala, gorda, todo mundo, gorda! Aí começa a rir, tipo. Aí ele fala de aleijado, meu Deus do céu. Cara, piada de aleijado deve ser a coisa mais antiga do mundo. Então, no passado os caras. A brincadeira era arremesso de anão. Então, inclusive piada clássica do anão do Senhor dos Anéis, até, que é não ser arremessado, porque isso é uma desonra. Então, assim, e aí você tem hoje organizações que, em vez de estar cuidando aí, sei lá, de botar a mão na massa e construir rampa em calçada para ajudar o cadeirante, eles estão caçando quem eles vão ferrar porque zoou um cadeirante, sendo que zoou um cadeirante abstrato de um personagem de uma história, de uma anedota, durante um palco, um stand-up, e que não feriu absolutamente nenhum cadeirante. E aí, às vezes, tem dois lá assistindo que achou graça do negócio. Então, é uma busca muito vaga, muito sem sentido, né? É uma censura sem sentido, assim como é nesse anime. Só que a gente olha de uma outra sociedade, a gente olha da sociedade brasileira, que a gente tem palavras sexuais praticamente em todo o nosso vocabulário. Se a gente não tenta filtrar, a gente tá falando porra, caralho, o tempo todo. É só palavra sexual, né? Nossa, isso aqui é foda. O que quer dizer? O que é foda, né? Então assim, aí a gente olha desse ângulo, né? Bate o dedinho você. Não, então. Qualquer coisa. Aí quem gosta vai reforçar, coloca uns combos, né? De palavra não sexual. E tem uns que censuram um pouco. Eu dou uma censurada por causa de lugares que eu convivi, né? Eu convivi meio católico, eu dou uma censurada. Inclusive, católico é mal puritano com essas coisas. Evangélico, né? Cristão no geral, fica tentando censurar essas coisas. Mas no geral, a nossa sociedade brasileira, principalmente, é toda sexualizada, tanto no vocabulário quanto na prática, né? E eu conversei com um português uma vez. Era um rapaz, assim, uns 2 anos mais novo que eu. Ele falou assim... Falei assim, não, cara, mas o Brasil não é o mais sexualizado, mas também não é tanto assim. Ele falou, não, eu sei, meu pai foi aí e me contou as coisas, eu sei que o Brasil cheira a sexo. Eu falei, que isso, cara, que exagero. Pro europeu, a gente é um monte de macaco bonobo mesmo. Não, a censura que o brasileiro sofre é outra. Exato, esse é o meu ponto. A gente vê esse anime e fala, não, exagero. Mas se a gente vira a chavinha e coloca outra coisa, outro tipo de humor proibido, você encontra por isso que a gente está fazendo essa relação. Conectando o Léo Lins, não é só o Léo Lins. O Monark tá em outro problema. O Monark tá muito relacionado, porque o Monark não foi nazi em momento algum. Só que os termos estão tão sensíveis que ele abordar isso de uma forma diferente colocou ele como, nossa, é o próprio Adolfo, né? Nossa, o cara que é um maconheirinho, mó progressista o cara, mano. É impressionante o negócio, é impressionante. Né? Você não consegue imaginar o cara que estava defendendo o ANCAP há uns meses antes dele falar isso, ter virado um ultrafascista alemão ainda, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Mas assim, além de todo o contexto não ter a ver, algo que o cara falou também não era. Só que é isso mesmo, é isso que você está falando. É uma hipersensibilidade que a sociedade tem. É uma hipersensibilidade tão grande que a maioria das pessoas nem se deu o trabalho de procurar entender o que o cara tava falando. Já, nossa, falou isso, caralho, nossa, meu Deus. Não, e depois, né?
Que o ponto, isso aí foi quando começou, porque aí até esse ponto ele era só, pra mim, o maconheirinho do Flow. E depois, quando ele começou a sofrer essa perseguição toda, e aí ele começou a não ligar mais, começou a defender, a perceber certas coisas, né? No caso, falando no Monark ainda, caso tenha ficado, né? Que ele começou a defender, porra, peraí, você não pode questionar a urna? Tem alguma coisa errada, né? Você não pode questionar um negócio. O que você não pode criticar é uma máxima, né? O que você não pode criticar aquele que você não pode criticar é aquele que é a forma de você descobrir quem domina a sua sociedade, quem te domina, né? E aí o cara simplesmente, é uma coisa tão óbvia, né? E ele simplesmente percebeu isso. Não, peraí. Então eu não posso falar isso, beleza, mas e isso aqui também não? Se eu falar da urna não pode, se eu falar de um ministro não pode? Aí eu vou me ferrar muito. Não, agora que eu vou falar. Então, você viu, a gente pôde presenciar um cara que não tinha muita virtude, falava muita merda, assim. E só de ele entrar num combate e de ele ser vítima de certas coisas, ele pôde se enobrecer. Mais do que... por isso que... é isso que muitas pessoas... por não entenderem esse tipo de virtude, continuam atacando o cara. Que é o que eu mais observo, assim, o cara tá só falando muita merda. Pessoas que estão em uma posição confortável, que não é o nosso caso, a gente defende muita coisa também aqui, que a gente fica censurando o que vai falar, para não... Fica cuidando do que vai falar, e ainda assim a gente cuida muito pouco, talvez isso explique muito a dificuldade do canal. A gente sabe o que é. E aí pessoas que não estão nessa posição, que estão nessa posição confortável, né? Que estão defendendo o que as grandes empresas e os políticos e os ministros e todo mundo defende. O esquerdista hoje praticamente pode falar o que ele quiser. Exato. Até mesmo coisas que discorda. Ele vai ter uma passada de pano, né? O Lula fala um monte de coisa absurda. Você fica, peraí, se o Bolsonaro falasse isso aí, ele tava em todos os jornais amanhã. Então, assim, você percebe, esse é um ponto importante de entender. Dessa postura confortável, meu amigo, é fácil você ficar criticando um cara que está sendo perseguido politicamente, né? E assim, porra, o retrato desse anime que você tem essa exclusão de todo um conjunto de ideias é um retrato da nossa sociedade, cada vez mais próximo. Você só não tem integrado perfeitamente no Brasil, porque você não tem a tecnologia ali. Ali o anime junta tudo, né? A tecnologia chinesa com a doutrina rígida norte-coreana e chinesa, com o puritanismo que você tem em certos ambientes no Japão, enfim, com a perseguição política. Puritanismo de fachada religioso, né? Religioso, exato. Evangélico, católico. Que não é citado no anime, mas que é isso também. Esse puritanismo, ele nasce desse meio, porque você pega Porque de onde que o japonês tiraria essa ideia? Porque o povo japonês meio que cagou pra essa moralidade. Ele vai meio ver que... os programas de TV japonês, isso aqui é bizarro. E desde antes, né? Desde antes você tinha pinturas assim, meio eróticas, e ficava, porra, os caras não ligavam muito, né? E o ocidental já dava uma escondida nisso aí, na mesma época, assim. Mas não que não tinha, né? Porque justamente, né? A gente está justamente falando de coisas que não dão para ser ignoradas. E o que é censurado no nosso mundo, né? Do lado de cá, da tela, é da mesma forma. São coisas que não podem ser ignoradas. Cara, quando você vê um show do Léo Lins, é fantástico. Porque você vê um cara falando uma piada que, se você analisa, às vezes, não é sempre, muitas vezes é muito engraçada mesmo. Mas às vezes é uma piada mais ou menos. Uma piada... Às vezes é só... O conjunto de palavras proibidas que ele usou, que ativou um gatilho na galera, como todo mundo ri e bate palma. Quer dizer, as pessoas... Então, caramba, esse cara tá sendo o nosso herói, porque ele tá dizendo o que nos proibiram de dizer. Porque ele tá falando aquilo que eu não podia mais ouvir ser dito. Então, é um escape, cara. É isso que as pessoas não percebem. Quanto mais proíbe, mais você cria esse tipo de mártir, né? E aí, cara... Inclusive, a igreja, ela explodiu até hoje. Você pega os últimos vídeos, por exemplo, de Nando Moura, você vai ver ele citando o exemplo dos mártires,
Não, mas ele tava lá pra morrer, mas ele não podia negar o que ele viu. Aí ele morreu e as pessoas, nossa, caralho, que foda, tá ligado? Então, tipo, é o marketing perfeito, a coisa do mártir, né? Nesse anime, o protagonista, o pai dele foi um mártir da putaria, né, mano? É verdade. Que ele é um piadista lendário, tipo o Léo Lins, que foi... O governo sumiu com ele. Só que ao invés dele falar, não, meu pai foi um mártir. Não, ele começou a ser excluído pela sociedade por ser filho de um piadista lendário, né? Que não é tido como piadista lendário, né? É tido como um cara terrorista. imundo. É um Terrorista sujo, passa, né? E aí ele falou, pegou ódio pelo legado do pai dele, digamos assim. E aí ele resolveu, não, eu vou me purificar, eu vou ser o cara limpo, assim. Só que aí ele tem essa dualidade, porque ele é um cara que ele gosta da pureza e ao mesmo tempo ele não nega, não consegue negar esse outro lado dele, que vem do pai dele, que é o gosto por piadas sujas, tá ligado? Então ele é tipo um herói relutante a princípio, mas quando ele precisa tomar uma decisão, ele sempre toma a decisão pela SOX, tá ligado? Cara, e essa SOX, né? Que parece sex, né? Eu acho que é meio dessa ideia. Também tem uma sigla envolvida, né? E assim, essa organização deles ali, né? Que é um clubinho ali de terroristas, é um negócio fantástico porque você tem um monte de alusões ali, em parte bem proposital, essa coisa da oposição ao império, né? A coisa meio Jedi, assim. E parte não proposital, que se refere muito ao que o Philip K. Dick descreve dos cristãos ocultos, né? Tanto que o combate deles é de ideias, né? Então o Philip K. Dick vai dizer o quê? Que, peixes não portam armas. É o lema da Ripton Society, que é a organização ali que surge em vales, né? Que que a gente até tem até um canal Ripton Society que a gente já deixou na descrição de um vídeo, se eu não me engano. Inclusive a gente pode deixar nesse também. Vai aparecer mais coisa lá e tem uns documentários já lá legendados muito, muito fodas. Mas enfim, continuando aqui. É o lema dele, né? Peixes não portam armas. E é o lema dos caras, praticamente. Porque quando surge uma menina que quer fazer parte deles e ela fere pessoas, tanto, digamos, nas emoções quanto fisicamente... Ela manipula. Aí eles, não, isso aí tá errado. Você tá ferindo essas pessoas. E a gente não é contra eles, a gente é contra essa censura. Então, entende? O Léo Lins não fez a mesma coisa? Exato. Ele tá se opondo. É claro que ele tá ganhando dinheiro no negócio, mas porra, pra o cara fazer a profissão dele alguma coisa, ele tem que fazer a renda envolvida. E assim, tem até uma questão também, né? As pessoas valorizam o que é pago. Então tem essa questão também. Aquilo que é pago, as pessoas meio que dão um valor a mais só por ter gastado naquilo. Então tem essa coisa de, mas o fulano cobra pra isso. Não é tão simples assim. Eu acho que o caso do Léo Lins provavelmente compensaria pra ele parar, porque ele toma muito processo. Compensa, Assim, já faz tempo que compensa ele ter parado. É por isso que eu vejo que tem uma determinação meio que espiritual na coisa, mesmo não sei o quanto o cara entende. Eu acho que talvez ele tenha sido arrebatado pelo fenômeno de ver, caraca, olha isso. Olha como o mundo se molda ao que eu faço. Eu acho que pode ser um assombro dele de perceber o poder que ele tem. Sim. O poder e a coisa toda que se move contra ele. Pode ser muito bem isso. Até tanto que ele começou a assumir, se você observa a estética dos últimos shows, assim como no anime você tem qual é o símbolo deles? Nudez e tipo uma calcinha na cabeça de máscara. O protagonista usa uma lingerie, o menino. Então, tipo assim, tudo de transgressor, certo? E aí o que o Léo Lins usa, né? Ele usa um nome chamado Peste Branca, que é pra parecer que ele vai fazer uma piada com a palavra negra. E pra parecer que... enfim... Tá toda uma zoeira. Peste negra, alusão humor negro, mas é peste branca, porque ele é branco, ele é uma peste. Ele é uma peste, ele é branco, aí você tem... Então, quer dizer, ele brinca com tudo que é proibido, assim como a calcinha na cabeça do personagem que a gente tá falando. Então, assim, a alusão aqui, a conexão, ela é muito óbvia, né? Cara, assim, é fantástico, cara. Você tava falando do Philip K. Dick no anime, né? Sim. É total, né? Desde a questão da distopia
até umas referências muito específicas, tipo... E a ficção científica no geral, né? Ele tem uma referência às leis da robótica, um episódio. Verdade. E ele tem o episódio que chama Andrógenos sonham com vibradores elétricos, que é uma referência clara, né? O androide sonha com ovelhas elétricas. E muitos elementos gnósticos ali, porque essa coisa deles descobrindo a putaria, velho, no anime, é tido como uma revelação. Eles chamam dessa forma, eles falam, tem uma menina que ela é desenhista, e ela começa a ser, digamos, pervertida ali, né? É quase que um negócio do Éden, né? Você tem o Adão e Eva ali, você tem a serpente, e aí você tem a Eva sendo... Não, inclusive isso é colocado como uma referência, porque eles falam assim, o conhecimento da putaria lá, tá ligado? Revelou pra ele o conhecimento da putaria. Não, então, aí tem essa desenhista, por exemplo, que ela começa a ser corrompida, assim, né, ali com a putaria e tal, e aí ela é muito visual, não adianta só contar, ela quer ver o negócio acontecer. Então, mostra umas revistas de mulher pelada, não sei o quê. Ela, não, eu preciso ver pessoalmente. Aí tem um momento que acontece uma cena, quase acontece um ato sexual ali, chegou perto de acontecer. Teve nudez, teve tudo, aí a menina... Depois ela fica assim, estou tendo uma revelação, eu tô chegando perto de entender tudo, assim, tá ligado? É tipo um negócio totalmente uma visão mística, se deslumbra, se desvela na frente dela. Total, e tem a coisa da biblioteca secreta escondida na caverna. Isso, eu ia falar disso aí daqui a pouco, cara. Eu fiquei pensando nisso. Tem que falar da biblioteca, cara. Porque é uma biblioteca que eles chamam de os nossos antepassados, né? Do humor sujo, que guardaram livros e quadrinhos, né? Mangás e tal, com todo tipo de fetiche, com todo tipo de putaria e tal. E, mano, é tipo a biblioteca de Naga Ramadinho do anime da comédia, entendeu? É a mesma coisa, assim. Então, assim, é muito interessante, cara. Porque esse impulso de se opor a um sistema muito maior que você é o impulso gnóstico. É o que faz o gnóstico ter sido incapaz de ser associado, de ser assimilado pela igreja. Pelo contrário, ter se tornado uma grande oposição teológica da igreja católica. Porque a igreja católica ela se tornou o quê? Cristo fala que o mundo ia odiar os seus apóstolos, e a igreja fala, bom, vamos fazer assim um sistema que vai melhorar o mundo da melhor forma possível, né? Então a igreja se tornou o mundo, né? Ela se tornou o mundo. E o gnóstico manteve essa chama sempre de oposição, muitas vezes de forma até negativa, mas o elemento que se mantinha era esse de rebeldia, né? Mas é um revolucionário ontológico, é uma coisa que a gente vai trazer muito mais aqui, né? Mas o que você encontra nos Invisíveis, né? No quadrinho do Grant Morrison, o terrorismo ontológico, é isso que esse anime faz, e isso é o próprio impulso gnóstico, isso é a própria ação gnóstica no mundo, se opor a um sistema muito maior, e aquilo que informacional que você tem, que ofende profundamente esse sistema, precisa ser trazido. E quando é trazido, você corre o risco de ser crucificado, entendeu? Uma coisa muito interessante, que você falou de cristianismo e tal, é que a nossa sociedade ela tem uma questão com a transgressão, né? Tipo, o religioso deixou de ser visto como algo transgressor e virou o sistema, tá ligado? Virou o sistema. E isso impacta na interpretação nos textos. Porque se você, com um olhar puro, lê a Bíblia, você vai ver Cristo como um cara que estava fazendo tudo ao contrário da tradição. A gente estava falando com o El, eu falei com o El uma vez assim, a gente estava discutindo sobre o Trickster. Inclusive o Trickster, o Léo Lins, é o tema para trazer aqui, né? Só que aí a gente ia sair um pouco, não ia sair, mas ia ficar difícil de juntar tudo, porque a gente ia ficar um vídeo gigante. Mas eu tava falando pro El assim, né, que a gente chegou a essa conclusão, não lembro nem quem que levantou primeiro essa ideia. Jesus ali, no contexto bíblico mesmo, é o diabo dos judeus. Porque ele chega fazendo o quê? Ele chega dizendo que ele é um filho de Deus, só que é um filho de Deus que nega a lei,
Não, aí o católico vai puxar a carta do não, mas tem esse versículo, não lembro agora o evangelho, né? Eu não vim para... Não vim para anular a lei, mas para cumpri-la. Você tem um versículo dizendo isso e você tem o resto dele negando. Não, aí é o Messias dos judeus, mas que não tem glória nenhuma, que fala com os mendigos, os criminosos, que entra no templo numa mula, enfim. É que muitas vezes o cristão não tem conhecimento do mínimo do judaísmo, mas o Messias judaico é um líder militar. Não qualquer líder militar, um líder militar bem do cruel, bem do poderoso, bem do glorioso, vestido no maior glória que você puder pensar. Esse é o Messias judaico. Então quando você fala de um cara que é o inverso disso, você tem o diabo judaico. Aí o pessoal se impressiona, não, o judeu nega Jesus até hoje. É lógico, é uma paródia de tudo que eles eram. Exato. Mas voltando, né, pra coisa do gnosticismo no Shimoneta, mano. Tem essa caverna onde tá escondido vários documentos. Inclusive a caverna tem um formato de uma vagina, assim, impressionante. E aí, tipo assim, é um dos arcos, é o primeiro arco, digamos assim, do anime, que vai ter... Tem um magnata que ele é herdeiro de um grande pervertido da história ali, e ele tem um acervo escondido na propriedade dele. Ah, sim, ele era herdeiro do cara que tinha, né? E aí a polícia lá da moralidade quer invadir lá, só que ele fala assim, não, mano, agora, nesse momento, tá na estação dos cogumelos Matsutake, e se vocês invadirem a floresta, vai cagar toda a estação, vocês vão destruir os cogumelos, então vocês têm que esperar. Então ele consegue um tempo. E aí vai ter, quando passar essa estação aí, mano, aí é duas facções, a Sox e tentando recuperar os documentos, e a polícia lá da moralidade querendo queimar tudo, né? E aí tem essa... É uma grande operação, né? Pra ver quem chega primeiro nos documentos. E aí, no meio dessa operação, rola a cena que tem a Ana, que é essa super soldada que o Lamed estava falando, que fica fissurada no protagonista. Só que ela, tipo assim, como ele disse, ela não associa o que ela sente com a putaria. Então, ela continua caçando eles, né? A Sox. Só que ela é movida pelo fogo no rabo dela. Então, ela fica muito, muito, muito mais roubada, forte pra cacete. Ela é tipo um demônio mesmo, assim. E até esse momento no anime, o protagonista, ele tava tipo que chantageado na Sox. Ele meio que curtia o que ele estava fazendo, mas ele ainda era muito dividido, assim, pô. E aí a mina lá, a Neve Azul, Setsugen no Ao, ela chantageia ele com umas paradas, né? E aí nesse momento aí, a Ana simplesmente pegou a Setsugen, só que o protagonista achou a caverna. Ele fala, porra, se eu deixar as coisas como estão, a Setsugen vai ser presa e eu vou estar livre desse inferno aqui. Mas aí também a Sox vai morrer, né? Não sei o que. Ele tá lá pensando, e aí que ele acha as lingerie, que é a roupa de super-herói dele, digamos assim. É aquele negócio, né? É a oposição àquele mundo. O que ele tem de ofensivo, né, mano? Porra, é um cara vestido de lingerie, então é a grande revolução ali, né, mano? Ele tem tipo uma iniciação lá dentro da caverna. Porra, é xamânico o negócio, né? É totalmente piada, porque ele tá ali numa biblioteca de putaria, que ele até olha, tem uma revista que ele olha assim... Nossa, tem gente que gosta disso. E você fica, o que é isso que ele viu, né? Deixa quieto. E aí E tipo, é tão religioso essa coisa no anime que tem quando eles recuperam essa revista, eles acham lá uma receita de lubrificante, umas paradas assim. Nossa! Aí eles já começam a fazer lá digamos assim, no quartel-general da Sox. Que é como se eles tivessem encontrado, é que tá a alusão, é como se tivessem encontrado um manual alquímico antigo, tá ligado? Um segredo alquímico antigo, só que na prática ali é um bagulho pra fazer brinquedos sexuais. Aí a mina até uma hora ela pega e fala, não, aqui é até onde vai os textos, agora a gente tem que tentar umas coisas que tava só descrita na tradição oral, tá ligado? Exato, que tá só descrito na tradição oral. Ela traz uns bagulho mó místico, mó exagerado, assim, com fogo, com gelo. Tipo assim, é muito comédia na prática, mas você pega o conceito, né? O conceito tem todo o arquétipo, né, mano? Isso é muito da hora. As armas de
de rejeição do mundo, né? De luta contra o mundo. Exato. Que não são armas físicas, como o Lamed falou. Vai ter um arco no anime que é contra que são o Tecidos Unidos, acho. Tecidos Unidos. Que é uma organização terrorista também. Terrorista sexual, digamos assim. Que eles são ladrões de calcinha, mano. Ladrões de roupas íntimas. Que é o clássico tarado do Japão, né? Tem esses caras mesmo lá. Tem uns caras assim lá mesmo. Tanto que tem aquela máquina de que vem a calcinha numa bolinha de Pokémon, assim, um negócio ridículo, cara. Então existe esses caras, quer dizer, isso aí ainda é justamente... Você tem onde desviar seu problema aqui, cara. Então, compra a bolinha do Pokémon com a calcinha, vai pra casa e não perturba ninguém, né? Nesse caso, né, no mundo ali que isso é totalmente censurado, aí o cara sai roubando, eles viram terrorista brabo mesmo, assim. O cara até anda com as partes íntimas expostas, né? O terrorismo dele já é mostrar o dele logo, que é justamente coisa de tarado, né? É uma alusão a isso. Tem tarado, tem os tarados perturbados mesmo que mostra na rua, né? Então ele alude a esse lado negro da coisa. E eles têm que combater ele, né? Isso é muito da hora, inclusive. Então, a Sox combate a outra organização de putaria, tá ligado? Porque esse não é o modo dele de fazer a coisa. Eles fazem o terrorismo existencial, ontológico mesmo. Muito foda. E outra coisa muito interessante, velho, que tem... Acho que isso tem logo no episódio 2 já, ou no 3 no máximo. Okay. Que é o fato de terem coisas naquele mundo que são, por exemplo, o quadro que tinha lá na sala. São referências sexuais que eles não pegam mais, porque eles ficaram muito inocentes, tá ligado? Pode crer. Aí, tipo assim, lembra muito o conceito de estímulos desinibidores do Philip K. Dick. Inclusive, o termo traduzido até parece meio sacana. Estímulos desinibidores. Desinibição, inibição, a gente já consegue pensar, a gente consegue levar para um ponto lado. Então, tipo, tinha um quadro na sala do conselho estudantil de uma menina assim, e tinha um cogumelo. O pessoal não tá vendo você no vídeo, cara. Deixa eu fazer. O Guima tá fazendo os peitos aqui com a mão. Tô simulando umas tetas aqui. Imagine umas tetas. E um cogumelo, era um cogumelo mesmo. Um cogumelo, assim. E a menina, tipo, indo comer o cogumelo, assim. E aí a Ana lá falando: nossa, esse belíssimo quadro aqui, não sei o quê. E o menino se contorcendo. Não, isso aí é um dos quadros proibidos, né? Ela, não, mas é uma menina fofa comendo um cogumelo, eu só não sei por que ela tá salivando tanto. É muito engraçado, cara. Não tem como, velho. É muito bom, velho. E aí depois que eles recrutam a desenhista, eles começam a colocar imagens em locais expostos. Folhetinhos e pá. É muito interessante, né? Porque o gnosticismo tem muito disso, o mundo é ilusório, porém, inclusive acho que até o Philip K. Dick fala assim de o seu eu superior escondeu pistas para que você se lembrasse, tá ligado? Informações e tal. E o fato é esse, né? No nosso mundo, por exemplo, na nossa situação aqui no Brasil, o humor negro, ele é uma libertação. Ele pode te levar a... O cara que não entende a graça do humor negro, ele é um cara que não consegue transcender a matéria mais, mano, porque ele foi totalmente assimilado pelo sistema, ele não tem mais a rebeldia necessária para lutar contra o mundo. E bizarramente, a gente tá falando de uma sociedade tão zoada que nem o Brasil, nesse sentido de ser desinibido para sexo, mas ao mesmo tempo você tem surgindo cada vez mais essa censura, essa autocensura que os caras estão se colocando no sentido com a sexualização feminina. Não, porque isso aqui é uma coisa do machismo, né? Então você tem isso também, você tem jogos americanos que personagem do Mortal Kombat que lutava de biquíni agora tá usando quase que uma roupa de muçulmano. Não, tem esse fenômeno de personagens de jogo estarem ficando feias pra caralho. Feias e com o corpo coberto, né? Tirando a idealização sensual da personagem. Quer dizer, então a gente tá falando como é diferente, mas a gente tá vendo o exato efeito do anime acontecendo na nossa realidade. Então não é tão longe da nossa realidade assim. E, inclusive, isso vai ser o tema que a gente vai trazer quando a gente for falar de Fairy Tail. Porque um dos temas do Fairy Tail que o pessoal critica, e muitos outros animes, né?
Tem eti, tem eti. Eu vou fazer defesa do eti, vocês vão ver. Inclusive, uma coisa interessante para comentar já de eti é que no Japão, quem manja de anime vai saber disso. Que o eti, mulher pelada, pessoas peladas, tá muito relacionado com humor. O pessoal acha engraçado. E engraçado. aqui a gente não faz muito bem essa relação, tá ligado? O pessoal só, o neurônio ativa e meio que leva de forma muito séria. Dá até umas risadas, mas é totalmente outro teor. É bem diferente, A risada é diferente, até o som da risada é diferente, né? Convenhamos. Os olhares são estranhos, enfim. E, porra, fica a recomendação desse anime e fica a reflexão, né? A gente pode ir encerrando já, né? Porque deu um bom tempo, não sei quanto vai dar pra cortar disso. Bom, fica a recomendação desse anime e fica... Assistam esse anime como uma revolta contra o mundo. Exato. E como uma revolta o que está acontecendo nesse momento com Léo Lins, com Monark e muitos outros, né? Fight the power. Fight the power. E, bom, se você não lutar contra o poder agora, amanhã pode ser você. Inclusive, comentando rapidamente aqui, isso já está acontecendo em vários países. Um exemplo é a Austrália. Muitos mangás e animes sendo banidos. E isso pode muito bem vir acontecer no Brasil. É o caminho que está acontecendo. Recentemente teve uma conta, por exemplo, de um chinês que ele fazia hentai de Genshin Impact e ele foi preso. Ele foi literalmente preso por causa disso. Então, assim, a gente está falando de um negócio que ele só escala, né? A pessoa fala, não, mas tem gente que ainda pode achar isso ok. Mesmo quem achar isso ok tem que pensar aí, mas isso aqui não vai parar aí. Então, enfim, é isso. Por isso que eu quis dizer, amanhã pode ser você. Abre teu olho. Abre o olho do teu... Não. Só se você quiser, né? Só pra entrar na vibe do Shimoneta. Mas enfim, galera. Acho que foi isso. Até a próxima, então, galera. Até. Falou.